Que incrível que foi a primeira semana da jornada Fazendo História com Deus, onde eu tive a honra de receber várias autoras, a Gil, a Linda, a Ruth. As lives ficaram salvas, tá? Lá no YouTube, principalmente. E hoje nós vamos continuar a nossa jornada. Eu vou receber Maiara Queiroz. Uau, gente, essa mulher é extraordinária, já deve estar aqui chegando. E eu convido você a compartilhar essa live. Mesmo que você esteja vendo a gravação, aproveita para compartilhar, que eu tenho certeza que você vai crescer. A jornada Fazendo História com Deus, ela tem um objetivo muito claro, que Deus colocou no nosso coração para trazer para você. Então, eu tenho certeza que é a melhor programação que você pode fazer nessa quarta-feira, às 6 horas da noite. É estar aqui conosco e desfrutar de tudo que Deus tem preparado para nós. Então já compartilha, eu já estou compartilhando aqui. Avisa todo mundo, porque às vezes o Instagram não avisa. Então eu conto com você para espalhar essa notícia ao mundo. E a Natália já chegou. Natália não, né, gente? É Maiara. Vez ou outra eu quero chamar de Natália. Eu já vou convidá-la para que a gente já possa começar. Porque aqui a gente honra mesmo quem chega. Bebe água limpa. E é isso. Deus é bom. Eliene, seja bem-vinda. Vamos compartilhando. Avisa todo mundo que nós já estamos aqui. Avisa que chegamos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Carla. Boa noite a todos que estão aqui. Que bom estar aqui com você. E sabe, segundos antes de entrar, a Carla estava me lembrando, meu Deus, faz tempo que eu não faço live, só a Carla para fazer isso. A Carla e a Selma Garcia, que vai estar na sexta, nós temos essa missão de botar esse povo para falar, né, Selma? Gente, é um povo... Bom. Inclusive, eu recebi um feedback, antes de nós entrarmos propriamente no tema, de uma pessoa que disse assim, nossa, o mesmo feedback, fazia muito tempo que eu não fazia live. Como eu gostei de fazer essa live com você. E ela dizendo assim, vou continuar fazendo live, porque foi tão bom, foi tão leve. E olha só, então serviu a fazer as pessoas despertarem aí para trazer esse infoentretenimento de qualidade. É sobre isso, concordo plenamente. E que isso sirva de insight, né, para a gente, poxa, continuar e engajar, ter constância, porque eu sei o quanto isso é transformador. Lives foram transformadoras na minha vida como espectadora e quantas lives que eu participei a gente conseguiu contribuir com a vida de outras pessoas. E é sobre isso. Então é muito bom, às vezes, muito bom né, estar aqui com vocês. Antes da Maiara se apresentar, para mim faz muito sentido também, porque vários momentos da minha vida eu estava em um dilema emocional, literalmente sucumbida num problema, numa dificuldade. Só parecia que eu não estava vendo mais luz. E eu ia primeiramente para Deus, começava a orar, e de fato eu já ouvi audivelmente a voz de Deus dizendo assim: entra no YouTube, entra no Instagram. Gente, eu já ouvi Deus falar. E ali, aquela pessoa que estava ministrando foi assim, de forma cirúrgica para a minha vida. E deu a direção certeira, me tirou assim, com a mão daquele buraco emocional que eu estava. E eu respirei de novo. Então eu sei que Deus ele vai trazer para essa live, para essa jornada, as pessoas que precisam desse respiro de Deus. Verdade. E já está presente, Maiara. Foi tão interessante. Gente, faz muito tempo que eu e a Maiara nem um oi. Mas Deus, ele sopra o nome das pessoas nas mesas certas. E Deus, ele soprou no meu ouvido. Não me pergunte, que eu nem me lembro mais como. Veio assim, sabe? Chama a Maiara. Por quê? Por causa do livro que você mandou para a Jéssica. E eu, claro que, olhei aquele livro maravilhoso e fiquei muito feliz quando eu vi o livro, né? A gente se conheceu no QGR, mas o contato foi muito pouco, né?
Foi muito Foi. assim, eram muitas mulheres. Mas está presente aí para elas e não deixem de compartilhar, gente, que eu sei que vai ser tremendo hoje. Ah, com certeza. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Sejam todos muito bem-vindos. E já consagro a Deus tudo que nós fomos falar aqui, que sejam sementes, boas sementes para a nossa vida e para a vida de cada um de vocês que está assistindo. Curtam, comentem, compartilhem, mandem suas perguntas. É sempre muito bom estar tendo essa interação com vocês. Bom, me apresentando, eu me chamo Maiara Queiroz, filha amada do Senhor, e eu brinco com Deus e digo assim, a mais amada. Ainda sou atrevida, né? Aham. Nasci em Fortaleza, atualmente moro em São Paulo, aqui em Alphaville, já tem alguns anos. Tive uma transição de carreira e hoje eu tenho uma editora de livros, então para mim falar sobre livros é algo muito grandioso na minha vida, porque eu passei a ver livro não só como um objeto, mas como uma ferramenta de transformação, porque foi isso que ocasionou na minha vida. E hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer isso com outras pessoas. Então, empresária, mentora, apresentadora de TV e uma pessoa que está aqui Apresentadora de para. TV. Nós temos uma TV aqui, exato, tem muita coisa, cara. Faz muito tempo que a gente não conversa. Uau. E assim, eu sou uma pessoa que eu sou uma mulher que vive querendo conhecer e aprender coisas novas que agreguem na minha vida e que através da minha vida esse rio possa fluir para outras vidas. Sempre aprendendo e ensinando na medida do possível. E essa sou eu de uma forma resumida e tranquila. Uau, que incrível. E como é importante, né, nós termos essa consciência. Maiara, foi muito nítido o que Deus me cobrou a respeito da jornada, sabe? E eu procrastinei porque eu tava com muita coisa para fazer. Gente, eu tô com muita coisa para fazer. Hoje, para fazer essa live, eu tô medicada, literalmente. Eu atrasei 5 minutos porque eu tava aferindo a minha pressão de tanta coisa que eu tô fazendo nesse tempo. E aí, Meu Deus. diante de tanta coisa, eu disse assim, Deus, como eu vou fazer mais isso? E Deus falou para mim, eu chamo os ocupados. Eu não tenho compromisso com gente que não tá fazendo nada. Eu gosto de chamar quem tá ocupado mesmo. Se ocupe das minhas coisas. E algo, Maiara, que Deus falou foi sobre isso. Como o coração de Deus quer tocar pessoas para que elas despertem durante essa jornada para a leitura. A Sim, resposta que ela procura, a resposta que ela pede, está no livro que ela não leu, que ela nem conhece, e que a minha missão é apresentar essas obras. E o Espírito Santo vai conduzir, vai. E outra coisa que já aconteceu comigo, não uma sim. nem duas vezes, de eu me ajoelhar, literalmente, no pé de uma cama e dizer, Deus, eu faço isso ou eu faço aquilo? E Deus dizer assim, leia o livro tal, 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 que a Eliane Carneiro te indicou. Claramente. Olha isso, E gente. lá naquele livro estava não somente a resposta, mas a raiz do problema. O problema que eu nem sabia que existia. E ali eu pude me aprofundar. Então, é sobre esse lugar de intimidade que Deus É ele sobre isso. convida para você fazer história com ele, você que está aqui assistindo. E eu queria que a Maiara também contasse a história dela com a leitura, né? Eu mandei para ela algumas coisas, Sim, porque foi o que o Espírito Santo me conduziu a conversar com os sim. autores. Porque antes de você ser escritora, antes de você ter uma editora, você foi uma leitora. E como foi que a leitura entrou na sua vida, começou na sua vida? Foi na Mas infância? Foi na fase adulta? Foi. Como foi? Na adolescência? Foi. Conta pra gente aí, para que elas eu possam vou se contar porque inspirar. é até engraçado, sabe, Carla? Assim, eu tive uma formação profissional na área da saúde, atuei na área por 8 anos, pós, MBA, então tinha um nível, vou dizer assim, intelectual naquela minha formação, sempre em desenvolvimento. Então, eu lia bastante, precisava, até porque a área da saúde todo dia é novidade. Então, Uhum. ler sempre fez parte da minha vida nesse sentido, de aprendizado, só que muito voltado a essa parte técnica da época. E quando eu escutava livro, isso, aquilo, livro de autoajuda, desenvolvimento pessoal, alguma coisa nesse sentido, ou propriamente a Bíblia, tá? Eu lia muito pouco. Não se compara, graças a Deus, ao cenário atual. Então, assim, eu pouco lia, praticamente nunca.
Posso contar nos dedos até então o que eu tinha lido. Imaginar ser escritora, muito menos. Ter uma editora, aí mais longe ainda, né? Então, vou contar aqui para vocês um pouquinho de como que aconteceu isso. Em Abre torno de... parênteses, só um parênteses. Então, se você é alguém que lê esporadicamente, se você é alguém que não se vê sendo uma escritora e que nem editor, o que é isso? Come com quê? Você tá no lugar certo. sobre isso. Aqui é para quem já lê ou para quem nunca nem se interessa a leitura. E espero assim que conseguir transbordar para vocês um pouquinho do que tem sido os livros da minha vida, né? E em torno de 4 anos atrás, Carla, eu comecei um processo de desenvolvimento pessoal. Tinha muita coisa acontecendo na minha vida, em várias áreas da minha vida. E eu falo assim que emocionalmente eu estava muito fragilizada. E eu tinha duas opções. Nós temos várias opções. A gente sempre tem o poder da decisão. Ou ficar naquele cenário que eu estava, em todas as áreas da minha vida, ou dar uma volta por cima. E essa volta por cima, uma pessoa na época me indicou o Pablo Marçal, que eu sei que você conhece. Alguns aqui conhecem, outros não. Uns E eu amam, outros comecei. odeiam. Hã? Uns amam, outros odeiam. Exatamente, tem de tudo, né? E eu comecei a consumir o conteúdo dele. Nesse de consumir o conteúdo dele, eu entrei no pior ano da minha vida, que você conhece, né? A mentoria de 1 ano que ele tem, em grupo, etc. Eu E também. ali, você também. E ali ele estimula muito para a gente fazer a leitura. Na realidade, ali era um livro por semana. Então a gente está falando aí de quantas semanas no ano? 52 livros. 52 livros, ou bobagem, pouca coisa. Não vou Por dizer que eu li ano. 52, mas eu li ali uns 40 livros mais ou menos naquele ano. Isso foi um boom na minha mente. Por quê? Porque a leitura, gente, Einstein já falava, a mente quando expande, ela não volta ao tamanho original. E ela só expande quando você absorve conhecimento. Linkando isso com a palavra, com a Bíblia. A Bíblia fala, renovai-vos pela transformação, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você renova a mente? Quando você absorve conteúdo. Conteúdo bom, obviamente, para essa renovação ser positiva. Então, aquela leitura, e claro, tinha várias outras atividades, você sabe disso, né? Jejum, leitura da Bíblia por semana, um livro por semana ou mais de um, todo aquele cenário, deu uma mudança na Maiara aqui internamente falando, absurda. Não tem Daí como eu fui ficar a começar mesma a ter. pessoa. Não, não tem como. Não, não tem como você desver o que você viu. O fato é esse, não tem como. E daí eu comecei nessa dinâmica de leitura. E ele também estimula para que cada um escreva seu livro. Aí eu comecei a escrever, acho que tinha escrito ali uns 2 capítulos mais ou menos, tá tudo certo. Nisso teve mudança, me mudei para São Paulo e tudo mais. E comecei a me envolver muito com o ecossistema do Pablo. Nesse de me envolver no ecossistema, em dado momento, eu tive muito contato e participei da editora do Pablo, a editora de livros dele. Então, comecei a entender o mundo internamente falando dos livros. E teve um dia que a Elis chegou pra gente e disse assim: olha, todo mundo tem que ter o seu livro publicado dia tal, senão não tá mais aqui. E esse dia tal era tipo 12, 15 dias à frente. Eu disse, gente, se eu tô há meses, só escrevi 2 capítulos mais ou menos, como que eu vou concluir um livro, finalizar e imprimir para estar lá na plataforma internacional do Pablo lançando em cima do palco? Só que foi concluído com sucesso. Todos nós da equipe, a gente se ajudou. Foi onde nasceu meu primeiro livro, que se chama Rompimento da Bolha Mental. Posso depois estar falando um pouquinho mais para vocês. Então, ali eu me tornei uma escritora, sem noção do impacto disso na minha vida e através da minha vida. Ali eu virei uma chave, Carla, que é extraordinária. Você pode todas as coisas e você também pode, não pode todas as coisas, vai depender do que você entende que é a sua verdade. Você pode aquilo que você entende que você quer e você pode. É nível de consciência, ponto. Então, dali eu passei a ser não só leitora de livros, mas a ser uma escritora. E daí não para. O pessoal, eu não tenho tatuagem, tá? Mas o pessoal diz assim: ah, quando tem a primeira tatuagem, você quer fazer as outras, né? Uma seguida da outra. Gente, livro é da mesma forma. Você fez o primeiro livro, saiu o primeiro, você já tá pensando no outro. E eu tenho clientes que Pensando nem. nos... Eu tô pensando nos próximos 7.
sobre isso. Tem um cliente que nem acabou o primeiro livro, Mayara, mas eu já tô pensando isso. Calma, calma, Eu vamos já tô focar nele. escrevendo. Tu acredita que eu tô, olha só, eu tô terminando os processos editoriais do primeiro Fazendo História com Deus. Agora pausa para terapia da escritora com a dona da editora. Sim, Eu já tenho todo o esboço do segundo do e eu segundo quero fazer livro. com 7 pessoas, entendeu? Já tem todo já tá todo montado na minha capa e tudo na minha tudo na minha cabeça, tá entendendo? Né? Na minha cabeça. E eu já estou escrevendo o terceiro, que é um livro de Sim. poesia. Eu já estou escrevendo as Depois, poesias. mas já começou. Já comecei. Então, assim, 3 livros ao mesmo tempo acontecendo na minha cabeça. Não tem como, não tem pressão que aguente. Sobre isso. Mas dá tudo certo, porque sempre dá tudo certo, isso que importa. E quando você vai escrevendo, Carla, é interessante que você vai viver num processo de autoconhecimento. Aconteceu isso com Uhum. você, não? Sim, muito. Na verdade, por exemplo, algo que está acontecendo, deixa eu aproveitar e compartilhar aqui com vocês. Tem um capítulo do livro, Mayara, que é Quando o Sonho se torna um pesadelo. O capítulo do livro é Quando o Sonho se torna um pesadelo. E esse Misericórdia. capítulo é muito sobre você ter um sonho, mas você colocar perfeccionismo demais, é você querer agradar demais, você e aí o sonho deixa de ser um sonho, deixa de ser algo leve e você para de desfrutar e você começa a se cobrar tanto, a querer fazer tanto que o sonho deixa de ser um sonho. Por exemplo, o meu sonho era a minha festa de 15 anos, mas eu quero que a festa saia tão perfeita, eu quero o vestido tão perfeito, eu quero tudo tão perfeito, eu quero tudo tão do meu jeito, eu quero que ali deixe de ser um sonho, você termina, tipo assim, tudo que você quer que acabe e Sim, nunca mais você quer nem olhar para as fotos porque foi muito pesado. E deixa de ser um sonho por causa dessas coisas que a gente vai colocando no sonho. Então, esse capítulo foi muito sobre isso. Pensa no capítulo que eu tenho caminhado sobre ele. Toda hora que eu quero me estressar, eu olho no espelho de Carla, é seu sonho. Não, é seu sonho, tem que ser um sonho, não transforme ele num pesadelo. Então, assim, é, eu tô na quarta leitura do livro e cada vez que eu leio, eu me emociono, eu choro e eu sou ministrada. é sobre isso. Você vive um processo de autoconhecimento que é extraordinário. Você lê, você vive um processo de autoconhecimento e quando você escreve também, porque você vai mergulhar para dentro de si. Hoje, o que é que as pessoas, de forma geral, falando, não querem fazer? Isso é até um pouco inconsciente. Mergulhar para dentro de si. E o que é mergulhar para dentro de si? É se conhecer. Por quê? Porque você vai ver os pontos positivos e os negativos. Uhum. Então, é um processo até inconsciente. O nosso cérebro, e falando um pouco de neurociência, o nosso cérebro, ele busca apagar memórias e buscar nos proteger, no que ele entende que é proteção. Então, quando você mergulha para dentro de si, você vai dizer, mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí você vai chegar numa das coisas que você falou aqui na causa raiz. Aí quando você. Aí pronto, aí você mergulha e é um longo caminho. Mas voltando, esse autoconhecimento que a gente passa a ter, ele é extraordinário porque ele é libertador. E quando você escreve, você transmite aquilo que você carrega. Eu falo assim, que todos nós, assim como nossa digital, todos nós temos histórias únicas, experiências únicas. Eu, Carla, posso ter passado por algo muito parecido que você passou. Só que eu sempre vou ter a minha experiência, a minha percepção, e você vai ter a sua. E a gente transmitir isso com a nossa essência de forma genuína, a gente vai impactar pessoas diferentes. Eu vou impactar um público, você vai impactar outro. Isso é importante das pessoas entenderem. E eu recebo muitas perguntas, várias pessoas falando assim, Mayara, mas a minha história, quem que vai ler meu conteúdo? Quem que vai fazer isso? Quem que vai comprar meu livro? Gente, tem muita gente querendo e precisando ouvir aquilo que só você carrega. Tem coisas, Carlas, que Deus confiou a você, experiências que você viveu, muitos altos e baixos, e que outras mulheres, homens, mas talvez principalmente mulheres, vão se conectar com você. E qual é a forma? A única, tá? Vamos lá. Qual a única forma de você pessoas onde o seu corpo físico, sua presença não tá, onde a sua voz não tá?
tirando um vídeo gravado seu em algum local, é o seu livro. E eu falo um negócio bem interessante. É assim, livro é você fazer network com quem nem existe mais. Porque você tem uma troca de insights, de experiência, etc., com pessoas que nem existem. Qual a forma da Carla se fazer percebida pelas pessoas, impactar vidas, mesmo quando você não estiver mais aqui, já tiver partido dessa para melhor? É através de um livro. Então, aí você começa a viver essa jornada e vou te falar, é extraordinária. Uau! Ela já falou aí a história dela com a escrita, né? Dá pra ver o quanto ela é apaixonada. E fale agora sobre as obras, né? Você já escreveu mais de um livro, pelo que eu Sim, estou tá até entendendo. aqui. Eu Vou só mostrar para conheço vocês. um, então apresenta pra gente as pérolas Meus que o Senhor te filhos. entregou, seus filhos. São os filhos de objeto, mas terão os filhos verídicos, né? Então vamos lá. Esse daqui, rompimento da bolha mental. Não sei se está Eu para vou vocês tirar aqui verem os em casa. comentários para facilitar aí do pessoal visualizar. Deixa eu ver Tá. aqui. Aqui, desativar comentário. Só por enquanto, só para vocês verem melhor. Pronto. Rompimento da bolha mental. Esse foi o meu Ele é o primeiro livro que eu primogênito, falei. né? Hã? Esse é o primogênito. Esse é o primogênito. E o primogênito é o primogênito, né? Eu tô lançando, vou fazer um spoiler aqui para vocês, tá? Eu tô escrevendo a segunda versão desse livro, ou seja, 4 anos e um pouquinho depois, como que tá a Maiara e a percepção em relação ao conteúdo dessa obra. Então, esse foi meu primeiro livro. O segundo livro, gente, foi Lapidação do Coração. Nesse livro aqui eu falo um pouco sobre o processo de cura do nosso coração e a palavra ela ensina muito pra gente que o coração, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, a partir do momento que você reestrutura seu coração, libera perdão e todos os processos que a gente passa de ressignificação e ajuste, a gente consegue ter um coração mais leve. E o quanto isso nos beneficia. Então, esse é o segundo livro. O terceiro livro, Além do Toque. Aqui é um livro de coautoria. Nesse livro aqui, eu e outras mulheres, a gente relata situações, né, de alguma forma que a gente vivenciou de abuso ou sexual ou psicológico. E aqui a gente traz cada uma a sua experiência, visão, percepção, insight, o que mudou na sua vida com relação a isso, como que você se posiciona, ou seja, para um processo de cura mesmo para outras pessoas. E o quarto livro também foi com a autoria esse, Transformação de Mentalidade. Nesse daqui, a gente faz. Tem muitas pessoas aqui que fizeram Piorando do Pablo, tá? Então, nesse livro aqui, a gente fala da nossa experiência de transformação, cada um no seu insight. Foi muito bacana. Posso dizer para vocês que foram livros, inclusive pela minha editora, né? Graças a Deus. Então, são 2 individuais, 2 em coautoria, e o quinto que eu vou estar lançando em fevereiro, no evento. Eu não sei se eu falo ou não falo, gente. E aí, gente, deixa eu ativar aqui os comentários para ver se vocês querem spoiler do próximo livro Gente, dessa escritora fantástica. Vocês querem que ela fale spoiler para vocês aqui de primeira mão? se alguém comentar e disser assim, Mayara, conta, 2 pessoas, aí eu vou e conto. Ela conta. Aí, A ó, já Nay falou, fala. fala. Ó, esse quinto livro vai ser muito especial por vários motivos da minha vida. Ele vai estar sendo lançado em meados de fevereiro. E em fevereiro eu vou estar participando de um evento. E quem quiser ir lá no meu Instagram dar uma olhada depois, uma das pessoas que vai estar nesse evento é nada mais nada menos que Flávio Augusto. Uau. Então, Flávio Augusto, Joel J. Na realidade, a gente vai lançar nesse evento também uma coautoria, eu com outros autores. O Joel está junto com a gente também. Então, eu vou falar assim, vai ser um período bem movimentado, dinâmico e com certeza com bons momentos ali de celebração, de boas conquistas. Então, já falo para vocês, fiquem ligadinhos. Quem quiser ter mais informação, saber mais alguma coisa, só mandar lá no direct, acompanhar as redes sociais que a gente vai estar falando disso. Uau, gente, eu estou extremamente entusiasmada. Então, ó, quem não segue a Mayara, clica aqui, segue. Vou deixar essa live
colaboração, ela aceita se ela quiser, para vocês também seguir ela, quem está assistindo a gravação, tá bom? Para que vocês tenham esse acesso. O objetivo dessa jornada é esse, é ser ponte. A Maiara, ela está fazendo história com Deus através do propósito que Deus confiou a ela, que é tanto a escrita dos próprios livros, como também impulsionar outras pessoas, despertar outras pessoas, inclusive. E eu já quero te perguntar como é a relação, como foi essa relação entre a leitura, a escrita, a editora e o seu propósito pessoal. Como foi que tudo isso se encontrou aí no caminho da vida? Que você clarificou e entendeu isso hoje como missão? Como é que tá tudo isso? Cara, eu vou falar pra você assim, que Deus chega a ser engraçadinho de vez em quando, sabe? Porque ele faz as coisas e depois a gente vai montar o quebra-cabeça e as coisas vão passar a fazer sentido. Então, a junção de tudo e tudo aconteceu de uma forma muito fluida. Então, eu passei pelo processo de escrever um livro sem saber, sentindo todas as dores que um escritor tem de primeira viagem. Depois, não era meu objetivo, mas acabou acontecendo. Então, fiquei dentro do ecossistema do Pablo e um dos locais que eu estive lá dentro foi na editora. Não era meu objetivo, mas aconteceu. E a transformação que eu vi acontecendo comigo e com outras pessoas através do livro. Depois que eu saí da editora, que eu abri a minha, nesse intervalo, se eu disser para você, eu pensei em ter editora, isso não. Só que as coisas foram acontecendo, isso que é legal, o fluir. E nesse fluir eu fui começando a ajudar pessoas a escrever. Eu disse, poxa, peraí, mas isso aqui dá para... A ideia é virar talvez um negócio, uma empresa, etc. E daí eu fui me especializar, fazer cursos, entender várias dinâmicas de como que funcionava e a trajetória começou. Então hoje eu até brinco com os meus clientes, eu digo assim, quando a gente entrega o livro de vocês, parece que o livro é nosso, porque a gente passa pelo processo da gestação, né, até ele ficar ali todo pronto, todo bacana. E viver a história com cada autor, Carla, assim, é extraordinário, porque cada autor tem suas dores, suas angústias. Outros já têm a noção, outros é do absoluto zero. As dúvidas de um, às vezes é a dúvida do outro, mas nem sempre. Então, é um misto de emoções, mas eu vou te falar, quando a gente entrega, que a gente recebe um feedback do tipo, vou dar exemplo real, tá? Mayara, depois que eu escrevi meu livro e que eu liberei tudo que eu tinha, né, que era uma pessoa que tinha algumas situações internas, eu parei de tomar remédio para dormir. Uau. Gente, é cura, é libertação, é ressignificação, é autoconhecimento, é olhar para dentro de si. É pessoas que começam a se perceber como elas realmente são. Então, não é um objeto, é uma ferramenta de transformação de vida. E que se você permitir viver essa experiência, abrir o seu coração e começar, você vai ver o quanto é transformador. E um ponto básico, eu não vou falar aqui de religião, mas um ponto básico. Deus é um Deus intencional. Deus sempre faz algo com um propósito, um objetivo, certo? Ele deixou o manual da vida pra gente em formato de quê? De livro. A Bíblia, que é o único livro que a gente lê na presença do próprio autor. Uau. É o livro mais vendido do mundo e vai ser sempre. É o livro que tem palavra viva, que você lê hoje um capítulo 3 de Provérbios, daqui a 15 dias, um mês, se você for ler de novo, você já vai ter outros entendimentos. Uau. Então, assim, é extraordinário. Se permita viver essa transformação. E começa, só começa. Mayara, eu não consigo, eu tenho essa dúvida. Só começa, gente. E vai ajustando o que precisa. O ponto é esse. Então, foi dessa forma que eu consegui conciliar, ajustar todas essas caixinhas entre ser leitora, ser escritora, ter editora, ajudar as pessoas e viver e transmitir esse processo de cura. Uau! E qual é um livro, uma obra aí que mudou sua vida? Que te marcou? Um deles é Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Acho que alguns aqui devem conhecer. Tem vários, mas eu falo assim que esse livro, para mim, ele trouxe uma clareza
Eu do acho que porque foi quanto o primeiro também, né, do processo. Pablo não teve pena, não. Já jogou esse assim no nosso peito ali no ele primeiro do colocou 10 em 1. vários do Mas esse foi o Napoleão. primeiro. Eu lembro também do impacto, que ele foi o primeiro livro. Por que que eu lembro que do 10 em 1, o primeiro ano que fez, que foi o que a gente Sim. fez, eu nunca tinha lido um livro que não tivesse Tarja Gospel. Eu já lia, eu já era leitora. Ah, Inclusive, eu falei para as meninas durante a jornada que na vida eu li mais de 200 livros. Né? Eu sim, tenho 33 anos, assim, de jornada entre os 104 dos 2 anos de 10 em 1. E sim, mais alguns aí da minha jornada que eu consegui lembrar, catalogar em um determinado momento ali daquele negócio do big numbers, né? Dos grandes números que você apresenta para sim. impressionar. Então, mas aí depois eu parei de contar. Quando chegou nos 200, eu digo, tá bom, já tem um big numbers aí bem, Já bem tem um legal. máximo, basta dizer que leu mais de Muito 200, né? Tá tudo chato esse certo. negócio de ficar contando livro. E alguns eu já tinha lido mais de uma vez, e eu disse, agora eu vou me dedicar esse ano, por exemplo, a Sim, reler livros que foram impactantes na minha vida. E eu lembro do primeiro livro do 10 em 1, que foi esse, né, Mais Esperto que o Diabo, porque foi o primeiro livro que eu li que não tinha Tarja Gospel. Porque eu vivia numa bolha onde eu só lia livros se fosse gospel. Carla, é errado. Eu sou uma pessoa gospel. Não é perigoso. Só se você for um bebê. É igual peixe. Uma criança, a gente precisa tirar, né? Dar só o filezinho do peixe. Mas sim. se eu já sou um adulto, eu consigo comer o peixe e tirar a espinha. Então, ali foi muito desafiador, porque foi uma quebra, Maiara, assim, de paradigma para mim, assim, Eu sem acredito. precedente. Porque imagina aí a missionária, que só lia a Bíblia e livro do Silas Malafaia, do Hernando Dias Lopes, entendeu? De pastor, só lia livro de Aham. pastor. Se não tivesse pastor, nem me mandasse que eu não ia ler um livro que não fosse do pastor. Meu Deus do céu. Então, o nível. Quando eu li aquele livro também foi muito impactante para mim. Não foi o mais impactante da vida, mas foi um dos Sim. grandes impactantes por causa de ver muitos princípios, muita coisa que tá ali na palavra. E a partir dali eu me permiti ler livros que não tivesse estágio gospel também. E como Sim. eu cresci. Como eu cresci. É isso. É o que você traz de semente para a sua vida daquela obra. Eu aprendi uma coisa com o Joel, assim, às vezes a gente lê um livro, vamos dar um exemplo, né? E quer absorver 100% também do que está no livro na nossa vida. Se você pegar, Carla, de cada livro, cada um que está aqui assistindo, que vai assistir ainda, de cada livro pegar uma, duas, três tarefas, três ações no máximo, e de fato executar, você já vai ter tido uma transformação gigantesca na sua vida. Então, assim, é colher as suas sementes. E, assim, um livro que talvez faça sentido para mim, pode não fazer para você, e talvez é fase, é mentalidade, é objetivo de vida, é como a Uau. sua consciência está hoje que vai absorver ou não aquele conteúdo. Então, eu posso, exemplo, nós duas lemos O Mais Esperto que o Diabo, certo? Eu Uhum. tenho aprendizados com esse livro, percepções, e você tem outras. E não é que um tá certo ou errado, é aquilo que foi aplicado que fez sentido para cada uma. E tá tudo certo. E o Entende? tempo, é isso que você falou, né? E já entra no próximo tópico, que é as dicas práticas de leitura. Gente, Sim. o tempo é algo extraordinário. Eu estou fazendo um estudo para as minhas alunas da comunidade que é sobre a cura das amizades. Eu percebi muitas mulheres com dores e com dificuldade de confiar e com dificuldade de fazer novas amizades por causa de bloqueios emocionais. Então, eu estou Sim. fazendo um estudo todo voltado para isso. E quando eu fui reunir os materiais que eu queria utilizar, que eu já li, eu disse, vou reler para usar. Sim. Um dos livros que, assim, na época eu me apaixonei foi aquele Como Fazer Amigos Influenciar pessoas. e Influenciar Pessoas. Eu já li esse livro umas 2 ou 3 vezes, porque eu Sim. li no ano seguinte, ele colocou de novo na grade, eu li de novo, Ele e coloca de novo. depois eu li de novo, assim, por conta própria, por outra situação. Acho que é numa época que eu estava aí numa fase do network, na fase que eu li aquele
Como Conquistar Alguém em 90 Segundos, Como Convencer, eu tava nessa fase aí eu estudei ele de novo. Tu acredita que eu tenho convicção que eu sou apaixonada nesse livro? Mas eu fui tentar ler agora e eu achei ele chato. O livro que 3 Acontece. vezes eu li, assim, uau, encantada. Fui ler agora. Ai, meu Deus, que livro chato. Por que eu li esse livro 3 vezes? E é simples, é porque a Carla de hoje não é a Carla de uma semana atrás. Não é. A gente vive um processo intenso de conteúdo, de conhecimento, de coisas no dia a dia, situações, etc. A gente está em constante transformação. Então, assim, fez sentido para você naquela época, hoje não faz mais e tá tudo bem. Porque ele cumpriu o papel dele na sua vida, ele transmitiu as sementes de transformação que precisava. E é esse o objetivo. E eu posso ler o mesmo livro e para mim não fazer sentido e tá tudo bem. Então, entende que tem uma linha de comunicação muito específica. Uhum. É essa clareza que é importante, que, na minha visão, é importante as pessoas terem, né? Sobre uma obra. Faz todo sentido. Marcos, olha o pessoal aí, gente. Sejam bem-vindos. Nem dei oi para vocês. Boa noite. Sejam Inclusive, assim, bem-vindos. nessas dicas, às vezes eu vejo muitas pessoas, Mayara, nós já estamos caminhando para o final, mas eu vejo pessoas frustradas, e foi inclusive o que me despertou também, porque eu fui orar a respeito disso. Gente, não vá orar, porque Deus vai te dar uma missão. Sempre que você for apresentar algo para Deus, Deus vai te dar uma missão. Você Vai vai ser a falar. resposta da sua oração. Então eu fui orar, eu fui dizer assim, Senhor, eu abri uma pré-venda do meu livro, e eu tinha uma expectativa. E quando eu fui para a conversa com as pessoas, eu comecei a ouvir muito. Sim. Não consigo terminar um livro. Carla, vou comprar seu livro, mas eu não gosto de ler. Carla, vou comprar para te ajudar, mas eu tenho uma dificuldade com a leitura. Começo o livro, não consegue terminar. Mulher, tô cheia de livro ali, no plástico, eu nem abri. Eu vejo como para ajudar as pessoas. Eu ouvi muito isso. De pessoas dizer, não, mulher, não vou nem comprar agora, porque eu tô com uns 4 livros ali no plástico, não consigo nem abrir. Eu ouvi muito. E aquilo me gerou, assim, uma... Como assim? Eu não tenho perigo de eu ter um livro no plástico. É impossível. Quando eu termino de ganhar, eu termino de comprar, eu já tô rasgando o Já plástico, já tira. tô folheando, eu já tô vendo como é a diagramação. Nossa, que lindo. Eu já vou vendo se tem tarefa. Não tem como eu abrir um livro. Eu, pelo menos, não fazer isso aqui no livro. Entendeu? E eu posso até não começar a ler, e aí é o que eu queria falar. Às vezes eu começo a ler um livro, hoje eu sei disso, e o livro não me prendeu. Eu entendo, não é o meu momento para esse livro. Não vou forçar, porque a leitura tem que ser prazerosa, a não ser que eu vou fazer um resumo, que eu preciso daquele conteúdo para algo, mas se é uma leitura prazerosa, para mim, em outro momento eu tento você de novo. E eu vou ali, tento umas 3 vezes, deixo ali. E eu falo, gente, eu comecei a ler, foi muito bem indicado esse livro, mas eu não me identifiquei. Eu paro, eu decido parar, eu não abandono. Então, talvez você precisa dar uma chance para os seus livros, e se você não gostar, tá tudo bem, deixa ele para um outro momento. Tá tudo bem, eu li 2 capítulos, não me prendeu, eu não me identifiquei. E se você não tem o hábito de ler, aí você primeiro tem que desenvolver o hábito, porque senão todo livro vai ser ruim, chato, porque você não gosta de ler, né, Maia? Dá aí sua dica também. Bom, vou trazer algumas experiências minhas, né? O que é que eu entendo? Primeiro, muitas pessoas dão dicas de vários livros. Então, a gente que está no meio aí desse alinhamento de autodesenvolvimento, etc., tem vários mentores, Joel, Caio, Pablo, Flávio Augusto, enfim, indicam muitos livros. Eu tenho uma lista no meu bloco de notas só para livros indicados. Eu Uhum. coloco todos lá, tá? É o primeiro ponto. Anotem livros que foram recomendados para vocês, ou que vocês tenham intenção de ler em algum momento. Faz essa lista. Segundo ponto. Quando for comprar um livro, compra um livro que faz sentido com o que você quer para a sua vida. Uhum. Entende? Então, assim, quero desenvolver a minha vida sentimental. Então, é interessante eu pegar um livro que está alinhado com o meu objetivo, que é esse desenvolvimento, concorda?
Então, eu vou pegar um livro dessa lista, se for possível, dessa lista de referenciados, que tenha sentido com isso. Poxa, eu quero ler, eu quero me aprimorar na minha vida espiritual. Aí nem preciso dizer que a dica é Bíblia. Tem outros livros, gente, então eu falo assim brincando. Mas é Bíblia, então você começar a ter esse hábito de leitura. Você falou algo bem interessante sobre o hábito de leitura. Quando você tem um livro, a Nai colocou, minha lista da Amazon tá longa. É exatamente sobre isso, e tá tudo bem. E dali você vai, como se fosse pescando o livro que vai fazer sentido para você nesse momento. Porque não adianta eu querer me desenvolver numa área e comprar um livro que não tem nada a ver, eu vou ficar desestimulada em algum momento, entende? Então, essa clareza é importante. E vai lendo um pouco todo dia. Poxa, não tem nenhum hábito de leitura? Lê 2 páginas por dia, tá tudo bem. Depois de 7 dias, começa a ler 3 ou 4 e vai crescendo. O hábito, ele é construído. Ele não é da noite para o dia, ele é construção. Então, comece a fazer essa leitura. Então, quanto mais livros e materiais você tiver que estar alinhado com o que você quer se desenvolver, mais fácil vai ser isso, que vai te dar prazer, vai te dar vontade. Outra dica, Mayara, eu não gosto de pegar livro, folhear e ficar lendo. Não tenho paciência para isso. Audiobook. Então, coloca ali o livro, começa a ouvir. Às vezes está na caminhada, às vezes está em casa, no momento você e Deus. Enfim, coloca o audiobook. Então, existem hoje várias formas de você absorver o conteúdo. E eu vou falar aqui algo bem específico da Bíblia para vocês, que a própria neurociência traz, tá? Quando você para ler a Bíblia, tem uma periodicidade nos estudos, é estudo científico que eu estou falando, tá? Vou ler uma vez por semana a Bíblia. O seu cérebro, ele trabalha de uma determinada forma. Isso é neurociência, tá, Carla? Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Quando você passa a ler a Bíblia 3 vezes por semana, o seu cérebro, ele tem uma transformação. Ressonâncias mostram isso, estudo científico mostra isso, tá? E quando você passa a ler, principalmente diariamente, um pouquinho da Bíblia, nem se compara com o resultado. O seu cérebro muda, tem várias consequências positivas em você, no seu comportamento, reflexo das pessoas que diminui a questão de ansiedade, de várias situações almáticas, de vários distúrbios psicológicos, com a leitura poderosa que a gente sabe que é a palavra. Então, assim, o quanto é transformador a leitura. Coloca esse hábito. Mayara, eu quero ler a Bíblia, eu escuto isso também, viu? Eu quero ler a Bíblia, mas eu não tenho como ler um capítulo por dia. Lê um versículo e medita nele. Lê 2 versículos, mas coloca, aplica diariamente, conseguir fazer um pouco dessa leitura. Gente, é inevitável. Desinstala o O TikTok, resultado o vem. Kawaii, desinstala o Instagram também, quando passar a jornada. Desinstala. Você desinstala segunda, terça, domingo, segunda, terça e quarta. Terça. Aí na quarta você instala de novo. Passa 3 dias sem Instagram e vai ler. Vai fazer muito mais efeito na sua vida, porque hoje a gente diz assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, mas a gente vê o povo tudo assim, ó. Você sabe que dá para colocar um tempo no Instagram, né? Você coloca ali um limite diário que você quer ficar online e ele te dá um alerta quando falta 5 minutos e quando finaliza o tempo. Então, assim, a média estimativa hoje, tá? É das pessoas ficarem em torno de 9 horas. Estudo geral, claro. 9 horas no Instagram. Oh, Gente, Deus. tira isso e vai ler, vai estudar, vai se desenvolver, vai buscar autoconhecimento, vai buscar aprender uma profissão, vai buscar aprender algo novo. O seu cérebro, ele muda só em você fazer isso. Só em você fazer isso. Se dedica um tempo para a leitura da Bíblia. Só em você fazer isso, você vai ter transformação. E eu faço o desafio. Quem aqui não tem esse hábito de ler, faz esse desafio por 7 dias e depois conta pra gente como foi. Eu duvido que você não tenha um relato de transformação boa para dizer pra gente. Exatamente. Antes de te dar as considerações finais, você falou algo muito interessante sobre a lista. Inconscientemente, eu fiz isso ano passado. Eu decidi que eu queria desenvolver o meu feminino. Seria um ano onde eu iria trabalhar o meu feminino. Por quê? Toda a minha história, eu embruteci, né? Embruteci, fiquei assim, aquela mulher masculinizada.
Por mais que esteticamente eu nunca tive essa aparência, mas eu era muito masculinizada e o autoconhecimento me fez enxergar isso. Eu digo, não é esse o plano original de Deus para mim. Exato. E eu disse, vou resgatar a minha feminilidade. Mas eu não fiquei olhando para as paredes ou no Instagram. Eu fui para uma mentoria, paguei uma mentoria, eu fui para a imersão, eu comecei a estudar sobre, eu comecei a ler livros sobre. Ano passado, os livros que eu li foram livros que traziam um resgate do feminino. Então, quando você lê aquilo que você está com sede, com necessidade, eu estou com muita dificuldade Exato. financeira, vai ler sobre finanças. Meu problema, meus filhos, vai ler sobre educação de filhos, sabe? Tem livro para todos os gostos. A resposta que você precisa está no livro que você não quer ler. Talvez o livro já está até na tua casa, você não vai ter nem que investir. Pode ser. Pode ser. Isso é um fato. Só se permitir, gente. Se permita a leitura, que vocês vão ter transformação na vida de vocês. Inclusive, outra assim, e aí Deus me deu assim, Deus fez queimar no meu coração essa chama. Já era algo que eu falava, mas eu falava assim, da boca para fora, igual papagaio fala, assim, sobre leitura, a importância. Mas parece que a partir do momento que eu fui orar sobre isso, que Deus revelou a jornada, criou-se uma indignação dentro de mim contra esse mau hábito de não ler no Brasil, sobre essa falta de cultura, de incentivo, sabe? E virou algo muito forte dentro de mim. Eu sinto que nasceu, para você ver, de um livro que eu estou escrevendo, nasceu mais uma bandeira para se levantar. E algo que Deus colocou no meu coração, e eu passei a orar, é que o meu livro, Fazendo História com Deus, vai ser o primeiro livro que muitas pessoas vão ler. Vai ser o primeiro livro que muitas pessoas vão ler esse ano. Eu até lia, mas eu abandonei esse hábito. Mas esse ano eu vou ler esse livro. E eu me comprometi, Mayara, inclusive, de as pessoas que comprarem nesse período pré-venda, né, até receber. Acho que até segunda, viu, gente? Porque segunda-feira eu acho que já tá tudo impresso. Aí vai para as casas, aí é outra conversa. Eu acho que vocês estão atrasando aí minhas entregas, vocês não compram logo e o negócio não vai para frente. Mas, né, porque deu alguns problemas lá com a editora, enfim. Porque já era para ter sido enviados. Mas eu vou fazer. Nós vamos ler o livro Fazendo História com Deus no Zoom durante 12 dias. Quando todo mundo tiver, essas pessoas que compraram na pré-venda, elas terão esse bônus. Porque eu não aceito o meu livro ficar num estante levando poeira, porque eu não me dediquei para isso. Eu quero que a mensagem chegue, e pode até não chegar, mas não porque faltou oportunidade. Então, eu quero realmente que as pessoas desenvolvam esse hábito, porque não é só sobre o livro Fazendo História com Deus, é sobre tantos outros que Deus quer trazer, revelar e até gerar dentro de cada um de vocês que estão aqui. Quem recebe, que vai gerar um livro. Quem está engravidando hoje de um livro, coloca aqui nos comentários. Usando aqui o poder da profecia. Profetizo que cada um de vocês aqui, quem já escreveu, vai escrever o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, 10, 20, 30, 40, 50 livros. E quem não escreveu ainda, vai escrever. Gente, só começa. Se tiver dúvida, Mayara, eu quero só tirar essa dúvida, esse insight, esse direcionamento. Eu tô aberta para poder contribuir na vida de vocês em relação a isso, tá? Só escrevam, só multipliquem, porque a semente que vocês carregam são únicas as sementes. Então, levem isso para outras pessoas, deixem um legado de vocês. Eu falo, até a gente postou uma vez no Instagram assim, Carla, quando o ego silencia, o eco, ele vibra. O eco é a eternidade. Então, para de achar que ninguém vai ler, que vai fazer isso, que vai ter aquilo. Gente, não, não é assim que funciona. Eu tenho uma notícia que eu não sei se é boa. Para mim é boa. Para mim traz esperança. Pode ser que não traga para você, mas existe muitos autores, eu não vou lembrar agora o nome de nenhum, mas existe autores que em vida não tiveram sucesso, mas depois da sua morte o livro dele explodiu e tá ali para gerações e gerações e republicações e ele não chegou a ver, mas ele fala até hoje. E se ele tivesse desistido? Então, Sobre isso. deixe sua mensagem
Inclusive, aproveite e deixe sua mensagem, Mayara. Muito obrigado. Eu abro esse espaço para você voltar sempre que você quiser, para indicar Obrigada. escritores. A jornada Fazendo História com Deus, ela tem data para começar, mas ela não tem data para terminar, porque Deus Que não me deu bênção, essa data. que Então, eu bênção. quero deixar esse espaço durante esse mês, 3 vezes por semana. O mês que vem, Deus proverá, se uma vez, se 2 vezes, não sei. Nós estamos na condução dele. Como eu disse para vocês, se Certíssimo. fosse por mim, eu não estaria aqui, literalmente, mas eu sei que foi o Senhor que trouxe, que preparou esse Que momento bom. para tocar o coração de cada um. Que bom, que bom. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade, a você pelo convite, Carla, a cada um de vocês que estão aqui, vocês que já passaram na live, a você que vai estar assistindo essa live gravada. E a minha palavra para vocês é: abram o coração de vocês. As pérolas que vocês carregam são únicas, então que outras pessoas possam ser impactadas por aquilo que só vocês carregam. E a única forma de a mensagem de cada um chegar onde o corpo físico não chega, onde a voz não chega, a presença de vocês não está nesse momento, é através de um livro. Ele está na cabeceira de pessoas que de repente está com depressão, que está sozinha, solitária, não tem ninguém em volta. E esse livro ele pode salvar vidas. Porque tem até uma pastora que fala isso e para mim faz muito sentido. Uma ferida cicatrizada é um ministério aberto. Então, tudo que você passou de vitória, de superação, tudo isso é contribuição para a vida de outras pessoas. E pode ter certeza que tem pessoas para receber essa semente de cura e de transformação. O que tiver ao meu alcance para dar orientação, contribuir de alguma forma, estou aqui de braços abertos, manda um direct que a gente conversa. Quem quiser entender melhor como que funciona a produção editorial de livro, ter mais clareza sobre isso, eu e minha equipe, a gente também está aqui à disposição para vocês, tá bom? Só não se calem, não se calem. Falem daquilo que vocês têm e transbordem para outras pessoas, tá bom? Uau, gente, procure, conheçam, siga. E tá chegando aí o final do ano, festas de final de ano, e o melhor presente que você pode dar para o seu colega de trabalho, no presente de Natal, aquele amigo secreto, é um livro. Um livro, um bom livro. É um bom livro. E os livros da Maiara são excelentes opções de presente. Então, se programe. Coloque no seu coração o desejo, o objetivo de ter uma biblioteca em casa. Já prepare a estante, sabe? Pegue os livros que estão guardados, coloca num lugar visível, passa um paninho. Vamos, sabe? Começa a me mandar mensagem que o novo está chegando através da sua vida. Então, ó, já aproveite, finalizando aqui a live, compartilha para que as pessoas assistam a gravação, tá bom? E amanhã a gente continua com Meire. Eu tava tentando lembrar quem é, com a Meire, que tá lançando aí um livro sobre família, vai ser incrível. Nem foi lançado, viu? Ela vai mostrar aqui de primeira mão, tá? Ela tá com mocap ainda. Mocap que chama? É. Ela tá com mocap, vai mostrar pra gente o mocap. Glória a Deus. Então, Deus abençoe vocês. Gratidão, gratidão a todos. Amém, amém. Obrigada, Carla. Obrigada, gente. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Excelente noite a todo mundo.